Olha, já vou começar a chorar só com a foto. Nem falei, gente, ainda. Ai, eu amo muito essa foto. Eu passei mais tempo na maternidade, no hospital, do que em casa, na gestação dele. Mãe atípica e mãe solo, ela não tem o direito de adoecer. Ela não tem o direito de nada, quase, sabe? Viver a maternidade atípica exige, sobretudo, muito tempo e, principalmente, tempo de qualidade. Para a menor das missões, precisa ter muita coragem, amor, atenção, paciência e, sobretudo, fé. E é com essa frase da Anísia, mãe do Pedro Vitor, de 5 anos, que eu começo a Voz das Mães de hoje. E eu já quero começar agradecendo a nossa parceira, a Center Unique, que é referência em saúde ocular, especialista na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de doenças oculares. Anísia, obrigada por você topar participar do Voz das Mães. A vozinha que vocês estão ouvindo aí de fundo, se vocês estiverem ouvindo, é do Pedro Vitor, que ele está aqui com a gente. E eu quero saber o que essa foto aqui representa para você. Ah, gente, aí é golpe baixo. Ai, é tudo. Olá, Pedro Vitor, quem base. É? Olha, já vou começar a chorar só com a foto. Nem falei, gente, ainda. Ai, eu amo muito essa foto. E quando eu vi a primeira vez, eu falei, gente, como tá um rapazinho. Ai, meu Deus. Como tá um rapazinho e parece que foi ontem. Eu passei mais tempo na maternidade, no hospital, do que em casa, na gestação dele. E eu te digo, eu tenho saudade da minha gestação. Eu tenho saudade do barrigão. E essa foto, para mim, é a minha mola, sabe? É a minha base, é o meu tudo. Não sei nem, dá nem para dizer em uma palavra. Essa foto, para quem não tá entendendo, ela foi tirada no evento que a gente fez do Voz das Mães com o Vasco, no Dia das Mães, né? E são duas grandes paixões, eu diria, são duas grandes paixões. E as duas me dão muito trabalho. E eu lembro que nesse evento do Vasco foi a primeira vez, né, que eu fiz um evento presencial. Então eu falei que foi um dia muito especial para mim. Aí. E aí foi mais especial ainda quando você levantou a mão para falar em uma das rodas de conversa, que você contou a sua história do que tinha acontecido quando você pegou pneumonia. E que é só você e ele, né? E eu queria já começar que você me contasse como que foi quando você pegou pneumonia. Depois a gente vai explicar tudo o que aconteceu. Mas o Pedro Vitor, ele tem um diagnóstico de autismo. E ele tá sem neuro há quase 2 anos. E quando ele estava acompanhando com a neuro, nós fechamos o diagnóstico de autismo e estava investigando o TDAH e TOD. Tá. Primeiro ela falou, vamos investigar e observar mais essa questão de TOD e o TDAH. A mãe atípica, a mãe solo, mãe atípica e mãe solo, ela não tem o direito de adoecer. Ela não tem o direito de nada, quase, sabe? E era, até então, até eu ter a pneumonia, uma das minhas grandes preocupações. Sim. Porque eu tenho N comorbidades, assim, um leque, sabe? E aí eu tento tratar disso com muito cuidado, para não adoecer, para não resfriar, para Quando você diz mãe solo, você diz sem o pai ou um companheiro com você, ou você diz numa rede de apoio total? Os dois. Você não tem rede de apoio? Eu sou zero, eu sou total mãe solo, 0 rede de apoio. E não é zero, mas não é zero. Por quê? Porque aí entra na questão de fé, de comunidade cristã e tal, que é um outro assunto, e amigos, que é quem me apoiou e que me apoia em muitos momentos pontuais. Mas quando a gente pensa no todo de, vou ali no mercado, mamãe, você fica com o meu filho enquanto eu vou no mercado? Isso não existe com a Anísia. Eu tenho um aniversário e eu
Você quer ir sem ele, você quer sair um pouquinho sem ele. Isso não existe pra Anísia. Ai, amiga, vai ter um show, dia tal, sei lá, vamos ter o show do que a gente amou, tal, vamos relembrar. Isso não existe com a Anísia, porque a Anísia não tem com quem deixar o Pedro Vitor nunca. E aí você descobre que você tá com pneumonia. E como foi a tua vida ali? Eu quase enlouqueci. Porque manhã típica tem sempre 2 dedinhos assim de loucura, né? E então o meu aumentou. Porque eu falei, gente, pneumonia. Sabe quando a primeira coisa que veio na minha cabeça, pneumonia mata. Meu Deus, eu não posso ter pneumonia. Foi exatamente isso. E aí eu chorei. Eu acho que eu chorei mais quando eu soube que meu filho era autista. Porque eu chorei 1 dia e meio. Senhor, eu acho que eu sou a pessoa que mais perturba Deus. Senhor, eu não posso ter pneumonia mata, meu Deus. Chorava muito. E tinha que tomar os remédios, tinha que cozinhar. E junto, e a fraqueza é um negócio absurdo, de uma fraqueza, de um sono, de um cansaço. E você tem que cozinhar, tem que levar a criança para a escola. E tem que cuidar de uma criança de 5 anos. Levar a criança para a escola. É um bebê e quer brincar, e quer falar, e você só quer dormir. Olha, é um caos. Eu não desejo para ninguém. Aliás, muitos momentos da minha vida eu não desejo para ninguém. E aí, eu tive momentos, que foi o que eu citei Sim. lá. Teve 2 situações que eu tava com tanto sono, tão cansada. E o quarto dele é totalmente preparado para ele. É quarto de criança mesmo. É muito brinquedo, todos os brinquedos, a altura dele. E tem a TV. Muitas pessoas me criticam. Criança não pode ter TV em casa. O meu tem. Porque tudo que eu estudo é ali, conversando com ele, observando ele. E é a patrulha canina minha secretária. Então, é lá, com a patrulha. E aí, se eu boto na sala, eu fico preocupada, porque tem um negócio que não sei o quê. O quarto não tem nada que vá. Sim. O quarto dele não tem nada que seja fora. E aí, 2 situações que eu tava muito mal, eu peguei os lençóis, amarrei um no outro, me amarrei, botei o celular para despertar de meia hora, fechei a porta do quarto. A maçanetinha do quarto é alta para ele não alcançar. Maçaneta não. O tranquinho. O de fechar. Uhum. Que fica um pouquinho aberto. Isso. E aí, botei o celular para despertar de meia hora, me amarrei e amarrei nele. E ele ficou brincando. Foi assim que eu tirava cochilos de 40 em 40 minutos, de meia hora, porque o celular despertava mesmo, e eu botei os 2 celulares, botei um relógio que eu tenho, que é o despertadorzinho dele, e ainda botei um brinquedo dele, um bonequinho que faz muito barulho. E aí de meia hora despertava e eu acordava desesperada, e aí respirava fundo, e aí eu olhava, que é a hora do lanche, corria lá, fazia o lanche, e dava o lanche para a criança, comia alguma coisa, e tinha que preparar almoço, e assim. Em 2 momentos, um foi durante um dia de manhã e o outro foi um dia à tarde. Foram 4 ou 5 dias que eu fiquei muito, muito, muito mal. Você falou que você ficou mais tempo no hospital do que em casa. O que aconteceu na tua gestação? Quando ele nasceu, lá na maternidade, primeiro dia foi um caos, porque eu tinha muito leite, peito desse tamanho, cobrindo minha cara, e ele não acertava a boquinha direito. E tantos cursos que eu fiz lá no hospital, porque era um hospital aprender tudo. Fiz milhares de cursos, eu fazia tudo certinho. Meu Deus, Pedro, me ajuda, porque eu tô fazendo tudo certo, cara. Preciso que você me ajude. Mas o primeiro dia foi um caos. Cheguei aí pro lugar lá de tirar leite, pra ordenhar, porque tava um negócio assim... Ele não tava pegando. Não pegava. No primeiro dia, então, eu não prestei atenção. Não saí do protocolo, né? Porque eu fiz tudo certinho, do jeito que elas disseram, e me arrumei e tal. No primeiro dia, não olhei, porque era isso. Peito. No segundo dia, que ele pegou... Foi a noite sem dormir, ele mamou bem, e aí na noite, do segundo dia, eu parei para observar e vi que ele não tinha cabelinhos aqui. Exatamente aqui, nesses 2 lugarzinhos. Cabelo igual o meu, aqui muito cheio, cabeludo, toda a cabeça, mas aqui não tinha cabelo. E eu ficava, mas por que será que esse menino não tem cabelo só nesse lugar? E aí já vinha muitos sinais de autismo. Eu sou muito perfeccionista, muito detalhista, muito observadora. Hoje são sinais já tratados, que eu trabalho, que eu me regulo,
para não acontecer muitas coisas que no passado era muito difícil de regular. Então, isso tudo, o hiperfoco nas coisas, em algumas coisas. Então, isso tudo foi o que me fez chamar a atenção, porque eu olhava, observava, e, meu Deus, por que não tem cabelo? E aí, além do cabelo, ele tem um sinalzinho aqui, assim, e tinha. Eu falei, gente, porque parecia uma queloidezinha, sabe? Quando a gente machuca e fica aquela... Eu, gente, como é que uma criança de 2 dias de vida tem uma cicatriz? E fiquei com aquilo. Aí perguntei pra enfermeira. Essa cicatrizinha e não ter cabelo aqui, pode ser uma má formação? E ela, meu Deus. O menino nem chegou no mundo. Mãezinha, cabelo nasce. Vai nascer, esse cabelo dele vai cair ainda. Aí, não tive resposta, né? Falei, quer saber? Vou olhar tudo. Lembrei de uma amiga que o marido dela, quando a filha nasceu, ele chegou no hospital, tirou toda a roupa da menina, olhou tudo. Eu fiz igual a ele. Tirei toda a roupa dele. Falei, vou olhar tudo agora. E eu olhei tudo. E aí, os dedos mindinhos são tortinhos. Ainda são. Mas quando nasceu era um C, literalmente. Assim, a mãozinha toda certinha e os dedinhos mindinhos um C. Os dois, assim, ó. As uninhas dos pés, os dedinhos do pés e as uninhas mirradinhas, assim. Parece que alguém pegou a unha dele e enrolou, assim, com a mão, sabe? Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Não tá certo isso aqui, não. Aí perguntei de novo. Isso já era no dia seguinte, terceiro dia. Dia seguinte de manhã. Aí eu, meu Deus, mas moça, olha só. O dedinho deles são torto, a unhazinha do pé é assim... E não tem cabelo, tem essa cicatrizinha. Ele nasceu de 36 semanas, 4 dias. Então, é prematuro. Aí, então, de novo eu vou perguntar, pode ser má formação? Aí ela, meu Deus do céu, mãezinha do céu, essas unhas crescem e você corta, elas vão ajeitando. Elas nunca vão dizer que não, né? Sim. Nunca vão dar essa resposta. Mas, tudo isso foi o que botou a pulga atrás da orelha. E aí, quando eu saí do hospital... A médica falou, vai lá, sai daqui direto para dar ABCG. E aí, lá, cheguei na clínica da família para dar ABCG. A enfermeira quase me matou de susto. Ai, meu Deus. Cabia aqui, ele exatamente aqui, a perninha aqui, a cabecinha aqui. Cheguei com ele assim, ela... meu Deus, tão pequenininho. Oh, por que deixou para agora? 8 dias, por que não veio logo? Eu falei, porque nós saímos agora do hospital. Ah, minto. Ainda no terceiro dia, ele muito amarelinho. Olha, ele tava isso aqui, quase verde. E eu cá no meu pensamento, meu Deus, mas lá em casa o que mais tem na minha família o que mais tem é negro. Eu nem sei como é que fala. Eu falei até isso, se pode falar negro? Pode? Pode. Mas tem negro e índio. Descendentes, né? É todo mundo negro. E esse menino é muito amarelo. Não, chamei de novo. Olha, eu tô achando ele muito amarelo. É assim mesmo? Aí ela, ai meu Deus. Vou chamar a enfermeira-chefe, que hoje é a rota dela. E ela conversa com você, tô vendo que você tá muito ansiosa, mãezinha. E eu, mãe de primeira viagem, eu prefiro. Aí vem ela, olhou, vamos fazer um exame, mas tem que furar ele. Eu, bem-vindo ao mundo. Peguei, entreguei. Aí foi lá de novo, pra tirar o sangue, me chamou a atenção. Porque ela mexia, futucava. O meu lido rapidamente dá flebite, né? Sobe logo aqui a veia. Enfiou 2, não deu certo, já sobe a veia. E ó, elas e ele só... Eu, meu Deus, ele não chora. E eu, só comigo. Ele não chora. Aquilo, pra mim, foi, né, mais um alerta. Aí fomos, de fato, vem ela com os exames, e a mãezinha, realmente, ele tá com umas eu não sei os termos técnicos, mas tava tudo tava altíssimo já, tava ictérico, e aí teve que ir pra fotoluz, né, é assim que eu chamo, não sei como é o nome lá também, pra aquela casinha de luz. Botou um negocinho no olho e ficou 5 dias, nós ficamos 8 dias na maternidade. Ele nasceu no sábado, nós saímos na sexta-feira. Mas não tem que ficar na UTI não, né? Não. Só foi... Eu chorei muito nesse dia, só ficou mesmo na fotoluz. Porque nesse dia, quando ela falou isso, na minha cabeça, ela só tava dizendo que ele ia pra UTI. Mas não, ele só ficou ali mesmo no quarto. E depois fomos pra BCG. Tá. Quando chega lá na clínica da família que ele
Ela chegou, ela olhou, vai chorar tanto, a BCG é a que mais dói, que não sei o que, ttt. Aí eu, meu Deus do céu, será que dói isso tudo? Vai morrer então de dor. Porque eu sei, eu tomei 2 vezes já, bebeu, não lembro, mas eu tomei com 18 anos, porque quem tem caso de hanseníase na casa tem que tomar. E eu tive um tio que teve e eu precisei tomar. E eu morava com a minha avó e ele também precisei tomar. Então eu sei como ela dói. E aí eu, meu Deus, quando ela furou o menino, ele só fez... Isso. Chorou muito pouco. E aí ele não sente dor. Aí o que eu lembrei? Nossa, ele é igualzinho a mim. Porque eu sou muito resistente à dor. Em todos os momentos. Sou toda quebrada, clavícula quebrada. Já caí do topo de uma mangueira. Só não morri porque não era a hora. Caramba. Ainda caí em cima de um monte de tijolos dessa altura. Quebrou tijolo até o chão e, enfim... Clavícula, mãos quebradas, pés quebrados, toda quebrada. E eu sou muito resistente à dor. Quando eu vou sentir dor, que eu vou dizer, eu tô mal. A pneumonia, quando eu senti aquela dor, ela falou daquele negócio que incomoda, uma dor nas costas. Já ficou preocupada por ser mais sério. Eu tava apavorada, porque pra eu sentir, ficar mole daquele jeito, e eu não sinto. Então... Mas essas características dele... que você viu lá atrás, isso tem coisas a ver com o autismo? Dor, eu não tenho medo de nada. A Anísia hoje já tem, claro, porque eu já tenho maturidade, hoje a gente entende, estuda, mas eu, Anísia, ao longo da vida, infância e adolescência, então, por isso que eu sou toda quebrada, eu não tinha medo de nada. Eu afrontava... Por isso que eu apanhava, mas eu apanhava com força. E aí, nele, quais foram as o que o médico ele correlaciona dessas características de antes para agora? São todas elas? Quase todas. Tá. Algumas surgiram depois, né? Essa questão da fala. Hoje, eu percebo ele em algumas situações muito mais agitado do que antes. Depois da cannabis, ele regulou muito. A gente vai voltar a falar sobre isso já. Então, aí, quando eu saí da maternidade, foi isso que me chamou a atenção. Os primeiros sinais foram esses, na maternidade, a BCG. Aí eu passei a anotar tudo. Eu sempre fiz diário da minha vida. Mas aí, quando foi o momento que você achou que tinha que investigar mais ainda, que você começou a correlacionar com o autismo? Não, com o autismo, eu não correlacionei, porque eu nunca tive vontade de pesquisar. Eu acho que lá no fundo a gente tem medo. Eu tinha medo, né? Eu sabia que ele era diferente, eu anotava tudo, eu questionava para os pediatras. Porque você achava que ele tinha alguma doença ou alguma coisa já eu sabia, de quando ele tiver nascido. Não sabia o quê, por quê, mas eu tinha certeza que sim. Desde a maternidade. O que para mim foi muito intenso também foi o newborn. Com 12 dias, a minha amiga foi fazer o newborn, que eu também observei isso na maternidade. Ele mamando, ele não olhava no meu olho, ele não tinha aquela coisa de interação. O olhar dele era um olhar, assim, parado, pro nada, sabe? Aquele olhar que te transpassa, mas que não é pra ti que ele tá olhando, ele tá passando além de ti. Era esse o olhar dele sempre. Ele chorava muito quando tocava nele. Ele não gostava de colo. Quando botava ele no berço, ou no Moisés, ele acalmava. Isso com dias eu percebi. E aí, quando ela fez o newborn, ela fez com 12 dias, quando ela foi fazer o tempo todo, cada vez que ela falava no newborn, eu chorava. Eu por dentro, mas não chorei na frente dela. Por quê? Porque ela dizia assim, meu Deus, esse menino não se mexe. Anísia, esse menino chora. Eu vou beliscar ele. Pedro! E fazia cócegas e ele assim. Ele tinha esse olharzinho. Sabe, um olharzinho triste. Eu digo triste, mas era que não passava parado, nada. né? Parado no nada, horizonte. no ar. Isso, parado no horizonte. Você não sabia para onde estava olhando. Ele dormia muito. Mas era um sono sensível. Se você falasse, ele acordava. Mas se deixasse ele no berço, ele ficava de boa, quietinho. Agora, se tocasse, se pegasse,
Aí ele abriu o berreiro, o mundo desabava. E aí, quando que você viu um vídeo, né, sobre o autismo, de um médico falando sobre o autismo? Então, Foi aí que você teve o start? Foi nesse vídeo, porque eu anotava tudo, foram muitas coisas. De ele subir em escada, de ele se prender do guarda-roupa, a porta pesadíssima. Eu faço força para abrir. Ele abriu, entrou e ficou. Cara. Nesse dia eu quase chamei a polícia, porque eu procurei mais de 20 minutos. Eu acho que na minha cabeça já era uns 40, uma hora, mas eu procurei mais de 20 minutos. E eu me lembrava do curso de gestação. Quando você tá lá desesperada, que seu filho sumiu, que você já tá sem cabelo, já até cortou o cabelo sem querer. Ela falou assim mesmo. Eu lembrei exatamente da fala. Você vai para os lugares mais remotos, mais inesperados. Aí eu fui. Aí eu lembrei dos exemplos. Olha dentro do fogão, olha debaixo da cama, mas passa assim a vassoura, porque às vezes você olha e tá escuro. Lembrei das falas dela. Fui no fogão correndo. Na minha cama é box. Não tem como esse menino ter entrado aí. E as portas fechadas. Aí eu sentei na cama, respirei, corri. Lembrei do guarda-roupa. Quando eu abri, ele... Ai, senhor... Ainda rio da minha cara. Gente, naquela hora eu sentei eles são no assim, chão, maravilhosos. Chorei, porque foi desesperador. Então foram muitas coisas. Sim. Eu anotei tudo, falava com os pediatras e elas diziam: mãezinha, no tempo dele, tem o seu tempo. Os marcos de desenvolvimento ou eram muito adiantados ou muito atrasados. Muitas coisas inesperadas, tipo, ele virou na cama com 1 mês de vida. Um bebê de 1 mês não faz nada. Sim. E ele virou com mãozinha assim, ó. Fez força e virou. Com 45 dias eu filmei. Porque a primeira vez que ele virou, me chamaram de doida. Aí eu falei, então a doida, agora tudo vai filmar. E tudo eu filmava. Ele fazia uma vez, eu observava, na segunda eu filmava. E aí, quando teve a pandemia, ele fazia flap, ele tinha estereotipias de sons, ele fazia uns sonzinhos repetitivos. Uhum. Ele ficava falando, só falava aquilo. Chegou a falar algumas palavrinhas, alô, agum, que era água, agum, mamãe, papai, vovó. Depois parou de falar. Parou de falar tudo? Parou de falar tudo. E não continuou a falar, não andou no tempo certo, engateou com 10 meses, foi super atrasado. E aí eu achei que tava muita coisa desregulada, já tava ficando muito angustiada com aquilo, né? A minha Até ansiedade. aí você não tinha ido buscar ainda um diagnóstico? Ainda não olhava nada, mas eu anotava tudo e ficava, meu Deus, se elas... Porque quando eu chegava no hospital, que era todo mês, então todo mês eu tinha uma novidade. E aí elas diziam, meu Deus, esse menino é um menino incrível. Era assim mesmo as falas, sabe? Com aquele sorrisinho. Mãezinha, prematuro. Era a mesma fala. No tempo dele, criança pode andar até 1 ano e 5 meses. Tem criança que chega a 2 anos e não fala. É claro que tem que procurar uma fono. Se chegar a 2 anos e não falar, você vai procurar uma fono. Você sentiu muita falta de empatia médica? Senti. Em algumas ocasiões, senti. Não assim... Eu não necessariamente... se eu pudesse, eu não olhava pra cara dessa médica nunca mais. Não. Mas, pra mim, essas questões de eu ir com tudo isso assim tão pontual e eu mostrava vídeos. Olha aqui, ele fez assim. Barulhos, sabe? E aí elas diziam, ai, mãezinha, mas a mesma história que eu já falei, né? E aí veio a pandemia. Na pandemia ele começou a andar na ponta do pé. E até eu cheguei um dia na casa desse casal de amigos e falei... Vocês já observaram porque eles têm um filhinho que o Pedro é 5 meses mais velho que ele. Uhum. E então basicamente, é muito próximo. Sim. Eu falei, o filho de vocês, não vou falar o nome porque eu não conversei com eles, anda na ponta do pé? Aí ela falou, não, nunca observei, não. Aí o Pedro andava na ponta do pé, ele fazia pêndulo, assim... Às vezes ele estava sentado e ficava balançando assim a cabeça. Rodar. Ele não podia achar uma cadeira giratória, porque ele ficava rodando. Ou ele rodava a cadeira, ou ele se rodava. Ele não brincava, ele só deitava assim no chão e ficava olhando
as rodinhas. Ele tinha hiperfocos. Foram muitos hiperfocos, assim, diferentes, os mais bizarros. Um deles era 2 câmeras fotográficas. Mas não eram câmeras fotográficas, eram 2 latas de sardinha. Eu andava com 2 latas de sardinha para todo lugar. Para todo lugar que eu ia. Que para ele era máquina eram fotográfica. 2 máquinas fotográficas. Uma que ele tirava a minha foto e a outra ele me dava para tirar a foto dele. E ele dizia, mamãe, agora é você. Dava para mim para eu tirar a foto dele. Aí no meio da rua, brincava. Pra todo lugar. Chegava no mercado dizendo, tô entrando com 2 latas de sardinha. Porque ele tinha hiperfoco na lata de sardinha. Foram muitos hiperfocos. Aí tinha os carrinhos amarelos, que ele botava 3 carrinhos em cima da minha cama. Na minha sala, meu sofá era vermelho. Ele botava tudo que era brinquedo vermelho, todos os carrinhos em cima do sofá vermelho. Pandemia, que a gente achava que ia acabar, final de 2020. Sim. Não acabou. Voltamos na consulta, em outubro. Voltamos na consulta. Nesse dia eu tava com uma dor de dente que eu pensei que eu ia morrer. Mas fui. Eu nunca deixo fazer nada dele. O mundo tá acabando, vai dar sangue no meio da canela, mas eu vou. E aí fui pra consulta. Morrendo de dor, inchada. Cheguei lá, contei toda a novela. Imagina. Se todo mês eu já chegava com muita novidade, imagina 1 ano de pandemia. Sim. Aí contei toda a novela. Ele faz isso, ele faz aquilo, não sei o quê. E elas ficavam olhando pra mim assim. Tá bom, vamos passar pra nossa staff. Aí foram lá, voltaram. Quando elas voltaram, olha, a gente conversou com ela achou por bem a gente remarcar ele para fevereiro. Naquele remarcar, perdi o fôlego. Vamos remarcar ele para fevereiro de 2021. Você vai observar o que vai melhorar, o que vai não sei o que. E eu, segurando meu dente aqui, que eu não podia nem dizer tá bom. Não podia nem falar, porque só esse já doía meu juízo de tanta dor no dente. Ela me deu o papelzinho. Eu olhava fevereiro, peguei o papelzinho, corri pro posto pro dente, né? Resolver meu dente. Fui pra casa, uma terça-feira isso. Fui pra casa e fiquei. Foi aí o dia que eu olhei. Eu não me lembro o nome. Foi quando você viu o médico falando. Eu não me lembro o nome dele, ele faleceu há pouco. Ele é da NeuroSaber, ele é o criador da NeuroSaber. Eu acho que pode Sim, falar, não tem né? problema não. Eu aprendi muito com a NeuroSaber. Ele era neuropediatra e a esposa é fono. Então eu aprendia muito. Continuo aprendendo com ela. Sim. Na NeuroSaber. Minha grande vontade era poder pagar os cursos dela, sabe? Mas eu não podia, nem posso ainda. Então eu aproveitava tudo que era... A gente tem que aproveitar o que é online gratuito ali no Instagram. Live, vai ter a live disso. Eu tava me inscrevendo. Vai ter a maratona, não sei, e eu tava lá escrita. E aí eu cheguei em casa, exausta, tomei remédio e tal, no dia seguinte, na quarta-feira, eu passei o dia matutando. Eu fui umas 3 vezes olhar o papel e dizer, meu Deus, eu não acredito que eu, Anísia, que questiono o mundo todo, não questionei essa mulher para fevereiro. Aí fui de noite, sentada na minha cama, fui pra internet, dei aquele Google. E pronto. Quando eu peguei a lista de tudo que ele fazia, que ele tinha feito ao longo de tudo, que eu coloquei, só dava autismo. Ia subindo lá os vídeos de mães contando a história dos filhos e de autismo. Mas tinha muita coisa da NeuroSaber, desse doutor, que eu não me recordo o nome dele. E aí um deles era 25 sinais de autismo em bebês acho que até 2 anos ou até 3 anos. Não, eu acho que era até 3 anos, porque ele ainda já tinha 2 e pouco, 2 meses, assim. Fui eu. Primeiro, ele faz isso. Segundo, aí no início do vídeo ele dizia assim, se o seu filho faz entre 5 e 9 sinais, acho que foi isso. Faz tanto tempo, faz quase 4 anos, sim, né? Que desses que eu vou apontar aqui, você já liga a lanterna. Se ele faz tantos sinais, eu indico você procurar um profissional, um neuropediatra, uma fono, dependendo dos sinais que você observar. Ai, minha filha, no 10º, eu já estava chorando. No 15º, porque dos 25,
19 sinais Caramba. essa criança fazia. Ô, Anísia, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tem muita gente que recrimina, né, as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo sobre tantos sinais, porque tem muita gente que confunde. Hoje em dia a gente sabe que o autismo já superou até a oncologia, em questão de diagnósticos, que muita gente acaba tendo diagnóstico às vezes errado por causa desses muitos sinais. Isso você acha que é um conteúdo que é bom para quem tá investigando? Porque para você foi bom, que foi um sinal de alerta. Nossa, mas foi o que me levou pro hospital de volta. Você então apoia, acha que é bom esse tipo de conteúdo para ajudar outras mães? Eu acho sim que é bom. Eu acho que as mães que vão... e aí entra mais uma vez os sinais do TEA e do TDAH em mim. Porque eu sempre fui muito racional. Porque você também não tinha o diagnóstico Não de não autismo, tinha. nem de Fechado, não. de TDAH. Sempre Você soube, sabia de alguma... Mas você colocava com esses nomes, com o nome de autismo e TDAH? Não, ou você sabia que você tinha algumas coisas que eram diferentes em você? Eu sempre soube que era fora da caixinha. Tá. Tanto que, só um exemplo, lá na alfabetização, que antigamente era maternal, né? Quando era para eu ir para alfabetização, chamaram minha mãe na escola. Porque eu não podia ficar na alfabetização. Queria me botar no 2º ano. Eu lembro de quando eu fazia a 4ª série, que era primário antigamente. Nossa, entreguei a idade. Antigamente era primário. Quando eu fazia a 4ª série, eu ensinava os meus primos. Você era a mais. Se os dois virem esse podcast agora, vão dizer, que eu não posso dizer o nome que a gente chama lá no Maranhão, porque hoje é preconceito. Hoje tem todo um, né? Mas ele dizia, e me xingava, porque eu ensinava. Uma fazia a 5ª série e o outro fazia a 6ª, e quem ensinava matemática para eles era eu. Então, eu era fora da Mas caixinha. o seu diagnóstico foi depois do dele? Dele, tá. Depois do dele. E foi fácil para fechar o diagnóstico dele? Então, a mãe, que tem já essa coisa do perfeccionismo de ser muito detalhista, o que eu fazia? Piscou só um olho, piscou e entortou a boca. Piscou e entortou a boca no dia tal. Você anotava tudo. Quando você chegou pro médico, tava muito mais fácil. Quando eu cheguei, eu joguei um pergaminho. Tá. Não joguei uma listinha. Parece eu quando vou nas consultas do Vinícius. Eu vou aqui, ó. Desde a gestação. Toma, doutor. Buf. Então, eu já pedi. Eu posso mandar antes, porque é muita coisa. Eu posso te falar antes. Mas aí eu vou te dar uma dica. No episódio da Mônica, tem um PDF lá, né, seu Robson? A gente precisa colocar esse PDF pra rodar direito, né? Vou me comprometer aqui a colocar. A Mônica, ela fez um PDF... pra mostrar. 2017. Tananana. Eu 2022. Vi que ela é do Nordeste. Não, daqui do Rio. Não, então eu vi uma que também tem outra também que tem. Que vai organizando tudo. Mas a Mônica, ela já tem um modelo que ela falou que vai passar o modelo pra gente gente então, aí eu deixar já pras tinha mães. tudo isso, né? Quando cheguei lá, aconteceu isso, aí eu fui, pesquisei, aí só fechando lá, olhei, 19. Eu não vi mais o resto. Eu não sei. Se tu perguntar, eu nem lembro qual era a sequência e tal. Até um dia desse eu lembrava, mas hoje não lembro mais. Chorei por umas 3 horas. Eu chorava de soluçar e gritava, não, meu Deus, dentro do quarto. E eu sou bem dramática, assim, eu chorava mesmo. Aí o pai dele, na época, veio. O que houve, Anísia? O que aconteceu? Morreu alguém? Até aí vocês estavam juntos ainda. Sim, eu morei 2 anos. Eu diria 3 anos, porque 2018 a gestação, que a gente ainda bota aquela expectativa de, né, não é possível. Depois do filho, melhora, né? Levantei na sexta-feira, não esqueço, uma sexta-feira, acho que 23 de outubro, e fui pro hospital. Cheguei lá, olha, eu só saio daqui, eu preciso falar com a direção do hospital. Só saio da pediatria. Só saio daqui quando eu falar com a direção da pediatria. Mas o que aconteceu? Você pode me contar a história? Não posso. Só posso contar para quem for realmente me auxiliar. Porque eu não vou repetir uma história longa. É muita coisa, eu não vou repetir 2 vezes. E isso com 3 metros de altura. Me achando a Xena. Me achando, sei lá, mistura de Xena com Mulher Maravilha. E Bop. Eu acho que eu me sentia uma policial do Bop naquela hora, sabe? Porque eu me sentia protegida por mim mesma e tinha essa coragem do mundo todo. Só saio daqui quando eu falar. E eu preciso falar. E aí vem doutora Isabel, que é incrível.
sabe, com toda a meiguice do mundo, todo aquele jeitinho dela que ela fala tão suave que quando ela começou a falar, eu disse, meu Deus, baixei até o meu tom de voz. E aí ela, mãezinha, me conta o que tá acontecendo. Aí eu arrotei tudo, né? Não falei, eu arrotei tudo. E eu só saio daqui com... E ela nunca encaminhar. Ela perguntou, nunca encaminharam? Nunca encaminharam. E eu já pedia para encaminhar a neuro. Detalhe, eu pedia para encaminhar para neuro e fono 1 ano antes da pandemia. Eu já pedia. E aí, nada. Aí ela, então vamos. Aí marcou um dia só para mim. Fiquei 4h30 contando tudo. No consultório? No consultório, contando para a equipe. Aí já saí de lá com encaminhamento para geneticista, para neuropediatra, com a guia da ressonância magnética de crânio. Ressonância? Tomografia? Não sei qual é. É um que faz de crânio que tem que entrar no tubo. Acho que é tomografia. Não, é ressonância. Ressonância? Não sei. Ressonância é que é além da tomografia, né? Bom, isso. Enfim, com guia, encaminhamento para ressonância magnética de crânio, cariótipo, não sei o que, milhões de exames já, independente da geneticista de eu ter passado, ela já me deu. Mas no exame genético deu alguma coisa nele? Não. Bom, nunca disseram pra mim. Quando eu fui nela, ela só ouvi ela dizendo assim, ele tem, o olhinho dele tem não sei o que, aí os termos técnicos, né? Você percebeu que não sei o que. Você viu lá que assim, mas não dizia pra gente, né? E pra mim. Eu só vi elas falando isso. Tudo que deu aqui nos exames dele são características realmente do autismo. Na minha frente, ainda não tinha nem diagnóstico, não tinha nem passado na neuro ainda. Mas eu já era tão certa, sim, né? já imaginada. Aí esse casal de amigos pagaram a neuro particular pra mim. Fui com ele. Contei, de novo pergaminho lá pra ela. Ela falou, mãe, eu tô vendo que você tá muito perdida, você tá muito ansiosa com tudo isso, mas vamos regular. Saí de lá com 14 encaminhamentos. E aí, ela falou, sim, o seu filho tem, sei lá, 90 e tantos % de certeza de autismo. Mas eu nunca fechei um diagnóstico na primeira consulta. Então, você vai lá, vai para essas terapias, vamos observar, nas próximas a gente vê como Aí ele pode começou agir. A fazer as terapias. Aí fui para todas as terapias. Aí entra um outro grupo, que também, para mim, é rede de apoio, que é um grupo de mães, chamado Maternando, não sei se você conhece. Não. E esse grupo é para tudo, para apoio em tudo, sabe? É maternidade, num todo, não é maternidade atípica. Hoje já tem o Maternando, o Maternando só para maternidade atípica. Tem esse grupo só de atípicos. Mas antes era tudo. Aí eu, depois que voltei, né, fiz Bera, fiz todos os exames para saber se tinha problema de surdez. Fiz Bera, fiz o outro lá que é mais profundo, que eu não lembro o nome. Depois de todos os exames, de ter passado pela geneticista, dessa médica já, da neuro particular, já ter me indicado e ter claramente dito que ele era autista, eu fui para a do SUS, né? Que aí saiu a do SUS. Parece que a do particular mandou um vídeo para ela, assim, porque até a sequência das respostas que ela me dava... Foram iguais. Iguais. E aí, no final, ela fechou com a mesma fala. Mãe, eu tenho certeza que seu filho é autista. E eu tô vendo que você também chegou aqui. Aí ela ainda disse assim, se 10% das mães chegassem aqui com a calma e a certeza que você chegou, a consciência foi a palavra que ela usou, a consciência que você tá chegando aqui sobre o seu filho, muita coisa seria muito melhor resolvida, porque as mães têm a questão da negação, negam muito é muito forte. E aí ela foi falar... Mas por que você acha que você não teve essa parte de negação? Porque quando eu fui ler os sinais, automaticamente foi passando filme de coisas que eu lembrava, assim, da infância, o hiperfoco, o perfeccionismo, que aí... Da sua ou da dele? Da sua. Mim, porque nesse mesmo dia, como eu falei, eu passei a noite em claro. E aí, nessa mesma noite, eu pesquisei muitos sinais. Não só em bebês, mas geral. Sim. Aí já tinha uma noção que você também tinha e foi mais fácil. Mas você teve algum momento que você falou, não queria aceitar ou foi mais difícil para você aceitar o diagnóstico? Não aceitar, não tive.
Porque eu entendo, eu já falei que a Bíblia é o meu manual de vida. Sim. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu entendo que tudo é tudo. Tudo é tudo, seja bom ou ruim. Sim. Então, eu sou a imagem e semelhança de Deus, meu filho também. Sim. Ele que me criou. Não tem uma vírgula, um grãozinho aqui, uma acne aqui nesta cara aqui. Uma ruguinha agora que não tenha sido ele Sim. que pensou, que projetou. Se ele fez dessa forma, ele tem um motivo. E nós vivemos aqui por um propósito. Sim. Nós somos eternos. Eu acredito assim. Nós somos eternos, viemos da eternidade, vamos passar um tempo aqui, vamos voltar para a eternidade. Então, esse tempo que eu estou aqui, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão de vida e eu tenho que viver isso, sabe? E eu entendo que a gente vive para a glória de Deus. Então, e a gente reclama, porque somos humanos, somos falhas, somos pecadores. E aí eu sempre tive essa convicção. Mas eu te falo o quê? Se ele pergunta, se ele diz assim, Anísio, ó, vou mandar desse jeito, fia. Tu topa? Eu ia dizer Cassiota. Cassiota, meu filho, que eu não dou conta, não. Dizia. E não dá conta? Então, mas aí eu não sabia lá se eu ia dar conta. Eu tô dando conta, sabe? Mas Deus sabe, só Ele sabe como que a gente dá conta disso. Aí Anísio, e como que chegou no tratamento de cannabis? Então, aí cannabis fez 1 ano e tarará de não sei quanto tempo, 1 ano e pouco de todas as terapias, tudo, fono, ABA, psicólogo, psicomotricidade. Aí tá, essa lá no maternando eu perguntei, foi aí que eu cheguei nas terapias. Por quê? Foi outro surto meu. Deus, por que pobre tem esses negócios? Não pode não, filho. Isso aqui era só para rico. Por quê? São muito caros. Eu falo que a maternidade atípica é tudo a partir de 1.000. Não, tudo 1.000. Não, amiga. 1.000 você tá sendo gentil, porque 1.000 qualquer um hoje já junta, fácil, né? Entre aspas, né? Sim. Mas é tudo na casa de 10.000 quando você bota o combo. Ah, não, combo sim. Então, quando eu fui pesquisar, fui dar o Google para pesquisar valores, quando eu comecei a ligar para perguntar, lá mesmo nesse grupo, no Maternando, eu entrei lá e um dia e falei, gente, eu descobri agora, tem alguma mãe atípica que possa me ajudar, me dar um auxílio, conversar um pouco comigo? Aí umas 3 ou 4 entraram no meu privado e falaram, mas teve uma, Ana, que ela tem um filho atípico, também, que é autista, e ela relatou a história dela, contou toda a história dela, me disse onde ela fazia, onde deixava de fazer, como ela tinha conseguido. Ela me deu o caminho, assim, sabe? Ela trilhou, desenhou pra mim. Ó, liga pra esse lugar, entra na fila de espera, que aí eu fui pra essa clínica, que ele ficou quase 1 ano. Aí, logo em seguida, o Espaço Crescer, que eu não sei se eu posso falar desses lugares. Pode. O Espaço Crescer, que eu amo essa gente, eu tenho vontade de chorar, porque eles são lindos. São meus anjos até hoje, porque é a única que ele ainda faz. E Por que ele parou todas? Porque não tinha mais plano. E eu fui, era gratuita lá no Espaço Crescer. E eu cheguei e eu fui muito clara. Eu falei, olha, eu vim só pra eu conhecer, fazer essa porque é gratuita, porque eu não posso pagar. E eu vim pra conhecer, pra entender, tudo novo pra mim. Eu não sei como é que funciona. E foram as 2 Fabis que receberam ele, fizeram. E ela falou, mãe, eu falei, manda os valores pra mim. Quando ela mandou os valores, foi aí o meu surto dos valores. Eu, meu Deus, eu nunca vou poder pagar isso. E aí foi quando eu comecei a ligar para vários lugares, dicas que outras mães tinham dado lá, e era 1.200, 1.300, 900, as consultas com os neuros, sabe? Tem fulano que é maravilhoso, que não sei o quê. E era assim, 2 meses depois, 1.200, mas era 2 meses depois. E foi um surto, assim, de 1 semana. E aí, depois ela me chamou, a Fabi do Espaço Crescer, e fez de um jeito, de uma forma que hoje eu pude naquele momento. E desde então eles são um dos nossos anjos na vida do Pedro. Ele ainda faz até hoje a psicomotricidade lá. Cannabis, quando foi que ele chegou? Aí eu vi as mães reclamando de várias medicações, uma delas a risperidona. Sim.
E era o que a médica já queria que ele tomasse. Ainda teve uma médica que eu fui, porque essa também da Praça Seca ia aposentar, já tinha deixado claro na primeira consulta que eu fui. Aí eu fui numa outra no Ronaldo Gazola, e essa nem olhou pro meu filho e passou um miligrama absurdo de risperidona. Eu falei, tá doida que eu não vou dar isso? Eu vejo lá as mães reclamando. Com 1% disso aqui, imagina. E crianças maiores, 10 anos, 9 anos, né? Porque Sim. é uma dose maior. Eu fiquei resistente à risperidona, então eu comecei a estudar os olhos, a homeopatia. Comecei a pesquisar. Comecei a fazer tudo em casa, dar chá de camomila, lavava a roupa, tacava lavanda, pesquisando os olhos. Quando eu fui para essa médica da Praça Seca, que eu coloquei tudo, ela falou da risperidona e de um outro. Uhum. E aí eu falei, não, tem outra opção? Aí ela falou, só a cannabis. Aí eu falei, pois eu quero que a senhora prescreva. Você tinha um pouco de receio de dar cannabis para ele ou não? Zero. Apesar de de saber muito preconceito, né? Sim. E que ainda tem até hoje, meu preconceito era nenhum, zero. Então, eu já fui decidida a induzir a médica e tanto que eu consegui. E você acha que ele melhorou com o tratamento? Não melhorou, amiga. Ele é outra criança. Assim, não é questão de 2 meses, 15 dias, não. É 10 dias, 5 dias, assim. Absurda, de 0 para 1000. Bom. De mudança cognitiva, motora, concentração. É tudo. Anísia, o que foi o evento do Vasco para você? Que a gente fez com Voz das Mães. E eu fui só pelo Vasco, né? Oh, meu Deus! Viu? Ela não me deu moral. Eu chamei ela para um evento de mães atípicas, ela não deu moral. Tu acredita que eu nem sabia que ia ter roda de conversa? É, viu? Todo mundo só queria o Vasco. Quando eu vi lá, tour do Vasco para atípicos, falei, agora que eu levo o Pedro... Agora, aí já corri pra me inscrever, nem fui ler o resto, né, de tudo. Aí já inscrevi. Viu? A mãe sempre pensando no filho em primeiro lugar, não nela. Sim. E olha que era final de semana de Dia das Mães. Isso era roda, era tour do Vasco de Dia das Mães. Exatamente. Para mães atípicas. Para mães atípicas. Isso. Mas eu não vi Dia das Mães, eu não vi roda de conversa, eu só vi mães atípicas, tour do Vasco. Bora, Pedro, é agora que a gente vai. Corri e inscrevi. Mas ali, muitas falas foi para mim eu nem sei dizer, foram relevantes demais. Mudou, eu virei muitas chaves com muitas declarações, com muitos depoimentos, com os depoimentos das pessoas que participaram. E o principal para mim, naquela roda de conversa, foi que Deus usou de uma forma ali para me mostrar isso que a gente já sabe, mas às vezes a gente esquece. Você não é sozinha. Você não está sozinha. Embora você precise passar pelo seu processo sozinha, sim, mas você não está sozinha. Aquela dinâmica das mãos dadas tão importante, foi né? muito importante para mim, porque ali eu tive a certeza, assim, de tipo... e aí eu me lembrava que a Bíblia diz que ainda que pai, mãe venha te abandonar, todo mundo te abandone, eu estou contigo. E mesmo que não tenha rede de apoio, que não tenha nada, que não tenha amigo, eu tenho Deus. Você nunca tá sozinha, né? Eu não tô sozinha porque Deus faz. E quando eu disse para você que eu vivo milagres mesmo. De achar dinheiro na rua, de orar e pedir, dizer exatamente o que eu queria. Teve uma mãe do maternando, que eu não vou dizer o nome dela porque ela não sabe, mas essa mamãe, ela mandou, eu nunca conheci ela mandava hortifruti para minha casa. E eu passei um mês e meio orando e pedindo a Deus. Porque eu sou muito pontual nas minhas orações, porque eu não tenho nem tempo de fazer orações, sabe, muito elaboradas. Tem que ser, é isso. Tem dia que eu chamo, senta aqui, meu filho, que eu preciso te dizer isso e isso. Sabe? As minhas amigas até dizem, Anísia é doida. Tu fala desse jeito com Deus? Falo. Oxe.
Eu não tenho coragem de falar com meu pai, que eu vou tomar uns tapas. Mas Deus, ele não vai me bater. Entendeu? Sim. Então, eu sou muito pontual. Quantas vezes eu orei dizendo, Senhor, eu vou abrir, filho, só pra tu ver. Que eu sei que tu sabe, mas eu vou abrir só pra tu ver. E eu abri a minha geladeira e mostrei. Aqui, ó. Ô, meu amigo. Eu vou ter que falar a frase que eu falo sempre antes que o meu diretor, ele, né? Corte a gente. Antes que ele venha aqui falar, desculpa. Porque eu que já mandei. Eu gostaria que durasse 3 horas esse programa. Por favor, galera, vamos patrocinar o Voz das Mães, né? Ajuda Até aí. eu gostaria que fosse essas 3 horas, gente. A gente tem muita coisa pra falar, né? Porque quando eu maratonei... Falando nisso, me conta. Você falou que você maratonou o Voz das Mães. O que é o Voz das Mães pra você? Foi muito relevante. Foi virada de chave também. Foi conhecimento. E foi um despertar, assim, de quando as pessoas dizem, quem é mãe atípica é uma mãe especial. De certa forma, eu não gosto muito desses rótulos, mas de certa forma, sim. Porque é uma missão tão diferenciada que eu digo que não é para qualquer um, não, minha filha. Tem que ter sangue no olho. Tem que ter. Como de lá no Nordeste, tem que ter sangue nos olhos para poder ser mãe atípica, porque não é qualquer um. É verdade. Não é. A gente hoje está falando aqui e está rindo, mas só eu sei. Eu e Deus sabemos o que eu já passei. E eu já disse e repito, eu não desejo para ninguém. Muitos dos dias que eu já vivi, eu não desejo para ninguém. Sim. Você vencer capacitismo, vencer preconceito, você vencer... A minha maior dificuldade hoje ainda não é o preconceito, ainda é o financeiro. Porque eu não posso trabalhar. Fala pro seu diretor que dava outro podcast. a gente vai voltar, prometo. Eu tive que evocar, sabe? Tudo que eu sei fazer ao longo da vida, que foi por hobby, que é porque eu ajudava na igreja, porque não sei o quê. Eu tive que evocar e tirar tudo isso de lá. Sim, pra conseguir do fundinho, sobreviver. Né? Como fonte de renda. E ainda tá longe, anos-luz de dar. Sabe? Eu já faço a costura criativa, eu vendo uma coisa aqui, eu vendo outra ali. E eu faço rifa para poder conseguir fazer tratamento, faço vaquinha e não dá. Não dá. Um abençoa daqui, outro dali, um ajuda dali, outro daqui. E faz isso e faz aquilo. Se alguém disser assim, você tá falando dessa forma porque você não sabe o que é ficar sem luz, sei. Eu já passei quase um mês com a luz cortada. Eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de pedir, porque hoje, para mim, ainda pode não parecer, mas para mim ainda é a minha maior dificuldade, é pedir. Sim. Porque não é fácil você viver pedindo, sabe? Você toda hora tá pedindo uma coisa aqui, pedindo outra ali, pedindo ajuda aqui, pedindo ajuda para ali, pedindo para fulano, implorando para a pessoa comprar um pontinho da sua rifa, sabe? E aí entra o preconceito, entra as frases capacitistas. As frases capacitistas, sabe? Fulano se vitimiza muito, fulano se faz de coitadinha, fulano... Sabe? E aí, às vezes, dá vontade de dizer, vive minha vida 2 dias. Falar é muito fácil, né? Você tá vendo essa uninha aqui, amiga? Eu colei ela arrumada já, cabelo pronto, maquiado. Que eu olhei, meu Deus do céu, o que mais vai mostrar é essa unha, não pode. E eu dando uma colher na boca do Pedro e uma unha colada. Uma colher na boca do Pedro e uma unha colada. Colei uma mão e botei ele no banheiro. Dei banho e colei a outra. E eu pintei aonde? Esperando o médico. No hospital. É a vida de mãe, né? E ainda tem quem diga, minha filha, mas você só tem um filho e não consegue trabalhar? Tem frases assim. Eu ouvi semana passada, meu Deus, essa minha amiga, de uma pessoa bem íntima, essa minha amiga é uma eterna pedinte. E eu lá no fundo. Vem passar minha vida. Ai, Deus, como eu não queria ser essa pedinte. Meu amor, como eu queria ficar mais umas 2 horas tranquilamente aqui, mas infelizmente. Né? Eu queria que antes da gente encerrar, você deixasse uma mensagem para as mães atípicas. Eu só digo, tenham fé, não desistam. Se você, mãe atípica, for escolhida para essa missão, seja ela qual for, porque cada mãe é uma mãe, cada criança é uma criança, não desiste. Exercita a sua fé. Porque, eu digo mais uma vez, a Bíblia diz que a nossa fé sem obras é morta.
Então, não desiste. Põe essa tua fé em obra, em prática e continua. Continua buscando, continua correndo atrás. Não se cala também. Isso é muito importante. Eu queria falar isso. Não se cale. Se você é uma mãe atípica, muitas mães têm vergonha. Não se cale. Se você é uma mãe que acha que seu filho é especial e não quer levar no hospital, não quer levar no médico porque tem vergonha do que vão falar, não pensa no que vão falar, pensa no seu filho. E quanto antes ele for diagnosticado, é melhor. Ó, a gente já falou disso. Coloca a cordinha. Diz mesmo que seu filho é autista. Fala pro mundo porque a sociedade não é educada ainda para isso. Então, nós é que precisamos ser essa voz, a voz das mães. É que precisa gritar, sabe? Dizer pro mundo, meu filho é especial, ele precisa de uma atenção um pouquinho melhor. E é isso. Não obrigada, desiste. Amei ter você aqui. Amei ter o Pedro aqui. Obrigada, viu? Obrigada a você. E é isso, o link da camiseta do Voz das Mães tá aqui na descrição, se você quiser adquirir a sua. E é isso, até o próximo. Tchau, tchau.